Olá, meus amores. Vamos agora iniciar a questão 113, que diz o seguinte: a obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores de sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose. Sua fermentação produz 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Então, a gente tem aqui glicose, né? E aqui o etanol, certo? Na proporção de 1:2. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol. Se liguem que 50 gramas e 100 gramas não significa que for 100%, tá certo? Ok? 100% não, não é 50%, que é de 100 para 50. Ok? Porque aqui eu estou falando em massa. Então, em massa, de uma substância para outra, eu não posso fazer essa relação aqui não, tá? A gente vai ver como é que vai fazer essa relação. 80% de conversão em etanol, que após a purificação apresenta densidade igual a 0,8 gramas por ml. Se liguem nas unidades, tá certo? O melaço utilizado apresentou 50 quilos de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol em litros, o volume de etanol, que é a pergunta, volume de etanol em litros obtido nesse processo é mais próximo de. Então vamos lá, aqui a gente tem uma questão de estequiometria, tá certo? Então, como tem uma questão de estequiometria, eu tenho que observar, sim, toda a parte de toda a parte de mols, né? Porque se eu estou relacionando glicose com etanol, eu tenho que observar qual é a relação estequiométrica que existe. Então, a gente tem que 1 mol de glicose produz 2 mols de etanol. Então, é essa relação que a gente vai utilizar para saber quanto de volume foi produzido a partir de 50 quilos de monossacarídeos, ou seja, a partir de 50 quilos de glicose. Ele quer que se considere 50 quilos de glicose, certo? Então, vamos colocar aqui as informações básicas, ok? Então, primeira coisa, a gente tem que a massa molecular da sacarose, glicose, sacarose, glicose, é 180 gramas por mol, certo? E a massa molar do etanol é de 46 gramas por mol. Por que eu preciso fazer isso aqui? Eu sei, diante da equação química, que a cada 1 mol de glicose eu produzo 2 mols de etanol. Então, eu preciso saber quantos mols valem 50 quilos de sacarose para poder saber quanto vale nessa mesma proporção, quantos mols a gente vai ter de etanol, tá certo? Então, usando aquela formulazinha bem básica, mol é igual a massa sobre a massa molar. Eu quero saber justamente a quantidade de mols de glicose produzida em 50 quilos. Então, se liguem nas
unidades. Então, aqui eu tenho quilo, aqui eu tenho grama. Então, eu vou ter que ou passar para quilo ou passar para grama. Então, eu vou pegar esses 50 quilos, transformar em gramas. Então, a gente vai ter 50... 50 não, perdão. Deixa eu mudar aqui. 5 vezes 10 a quarta gramas, tá certo? E a massa molar é 180 gramas por mol. Então, gramas vai cortar com gramas. E aí a gente vai ter um valor de 2,8 aproximadamente, né? 10 a segunda mol. Se a quantidade de mols da glicose é o dobro de etanol, então a quantidade de mols do etanol vai ser 5,6 vezes 10 a segunda mol de etanol, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai justamente achar a massa de etanol se o processo fosse 100%, certo? Então, a gente vai aqui usar massa, a mesma fórmula daqui, tá certo? Massa, só que agora a massa vai ser o quê? Mol vezes a massa molar. Então, a massa de etanol vai ser a quantidade de mols de etanol vezes a massa molar do etanol, que é 46. Então, a gente vai ter a massa do etanol igual a 25. Eu vou já mudar aqui para 25 mil, certo? Eu vou deixar em gramas mesmo. 25.760 gramas, ok? Se a gente tivesse 100% de aproveitamento, então 50 quilos ia se transformar em 25,8 aproximadamente quilos de etanol, tá joia? Mas ele falou pra gente, vou voltar aqui, que a fermentação teve uma conversão de 80%. Então, a gente precisa agora, quanto é que vale 80% de 25, certo? Então, você faz 25 não, tô falando 25, 25.760 vezes 80%. Então, a gente vai ter, na verdade, a produção de 20 mil, mais ou menos, 20.600 gramas de etanol. Só que ele não quer em gramas, ele quer em litros. Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar a densidade que ele me deu. A densidade é 0,80 gramas por ml. Então, densidade é a massa em gramas por volume ml, tá certo? Então, densidade 0,8. A massa em gramas, 20.600. 20.600, errei aqui. 20.600 dividido pelo volume. Lembrando que o volume final, o volume que ele deu aqui é em ml. Então, o volume em ml seria 25.760 ml. Mas ele quer em litro, a gente divide por 1.000, que vai dar 25,7 litros. Então, esse valor é aproximadamente igual a 25. Então, letra C. É uma questão bem clássica de estequiometria. Tá joia? A gente se vê na próxima questão.